Olá, esta é a sétima aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. O tema é sistemas lineares, tá? Então, a gente finalizou a parte agora de matrizes, né? Agora a gente vai discutir essa parte que é o tema subsequente aí da matriz, que é o chamado sistemas lineares. Nessa primeira parte da aula, a gente vai discutir os métodos de resolução. Nós já resolvemos alguns, tá? Mas nem todos os sistemas dá para a gente resolver do jeito que a gente fez anteriormente, porque quando a gente fez, a gente tinha sempre uma equação que tinha uma letra só. Então aí, resolvendo essa letra, a gente ia substituindo nas outras e conseguiria resolver, né? Então nem todos os sistemas dá para fazer daquele jeito, porque alguns sistemas, né, ele tem tudo completo, né? Então não tem nenhuma soma para a gente poder fazer, isolar uma letra, alguma coisa assim. Então eu peguei um exercício que a gente fez uma parte dele quando a gente estava estudando a multiplicação de matriz, que está na página 12, o exercício 13, e aí a gente vai voltar nele, né? Tá lá, a gente montou o sistema, mas não resolveu os valores para x e y, e aí a gente vai aplicar os métodos. São três métodos, né? O primeiro método é chamado de substituição, o segundo método, escalonamento, e o terceiro é a chamada de regra de Cramer, que é o matemático suíço chamado Gabriel Cramer, no século XVIII, desenvolveu o método para resolver sistemas lineares, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os exercícios que estão aqui na apostila, não são muitos, tá? E visando a prova da AP, né, que cai também, resolução de sistemas. Hoje nós vamos falar de 2x2, mas tem 3x3 também, que eu já explico o que é. Mas também no Enem costuma cair, tá? Uma ou duas questões sobre o tema sistemas lineares. Na ETEC também cai sistemas lineares. Então aí eu vou falar os três métodos, vocês veem qual que fica mais fácil. Essa primeira parte só vai ser uma parte teórica e barra histórica dos métodos, né? E aí depois vocês veem o método que vocês acham mais fácil. Depois que terminar isso aqui, eu vou provavelmente criar uma lista, né, de revisão, né? E geralmente chamo de lista preparatória, e a gente vai pegar os temas de matrizes e os temas de sistema, ver como é que cai isso no vestibular, porque às vezes no Enem você vai tentar, de repente não consegue uma boa nota lá, você pode fazer diretamente nas universidades, é um dos temas que são cobrados lá também, e a gente vai vendo essa ideia, né? E não só para isso, às vezes tem alguns problemas práticos, né, que a gente vai ver aqui, que pode ser utilizado também a ideia de sistemas, né, para poder solucionar, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, no caso eu peguei esse exercício o 13, né? A gente fez a multiplicação de matriz, obviamente eu não vou fazer de novo, né? Porque a gente já tinha feito isso aqui, tá? E era para determinar o valor de x mais y, né? Então precisaria descobrir o valor de x e o valor de y daqui. Resolvendo, né, a multiplicação de matriz, a gente chegou nesse sistema. Por que ele é chamado de 2 por 2? O que a gente percebe aí? A gente tem duas letras, no caso x e y, e duas equações também, né? A primeira e a segunda equação. Então, por isso que é chamada de 2 por 2. Esse tipo de sistema 2 por 2 costuma cair na ETEC, costuma cair no Enem também, né? Geralmente aplicado a algum problema. Por enquanto, nós não vamos fazer o problema aqui, né? Mas tem alguns problemas da apostila e tem também, né, alguns problemas de vestibular que a gente pode pegar aí, inclusive do Enem, da ETEC, a gente pode pegar para poder trabalhar essa ideia, vamos dizer, uma matemática mais prática, né? Mas aí 2 por 2 porque eu tenho duas letras e duas equações, tá? Então aí a gente pode aplicar os métodos. Alguns alunos conseguem fazer chutando valores, né? Então vai chutando valor para x, para y, tenta rabiscar alguma coisa, consegue fazer. Mas nem todos os sistemas a gente consegue solucionar assim, vamos dizer, por indução, né? Eu vou chutando lá alguma coisa aí, vou conseguindo fazer aí com uma matemática, vamos dizer assim, sobrenatural. Aí a gente precisa discutir os métodos, né? Então, assim, dependendo do método, dá para resolver qualquer sistema, tá? Os três que eu vou mostrar, mas dependendo do sistema, pode ser que seja mais fácil com um ou com outro método, né? Então, o ideal é que você veja o que é mais fácil,
Aí você pega ele, tenta aplicar e ficar especialista nele, mas dependendo do método pode ser que seja mais difícil resolver o sistema. E nós vamos discutir o sistema 2x2 e o sistema 3x3. O que seria 3x3? Eu tenho, geralmente vou usar x, y e z, tá? Mas pode ser A, B e C, né? E aí eu tenho 3 equações, tá? 3 equações e 3 letras. Geralmente é o máximo que se pede por aí, mas nos vestibulares, né, pensando em Enem, ETEC, tal tipo de coisa, cai esse tipo 2x2 aí, tá? Então eu vou solucionar esse daí, vou fazer os vídeos usando os 3 métodos para resolver esse mesmo sistema, e aqui nessa primeira parte eu vou fazer uma parte teórica aqui, como fazer os métodos aqui, tá? Bom, então, método de solução do sistema 2x2, 2 equações e 2 letras. O primeiro método é o método da substituição. Vamos lá. Então, ó, não tem isso na apostila, tá? E fica a critério de cada um. Sei lá, se quiser marcar ou se quiser só memorizar e tal, né? Mas a parte de resolução era importante vocês, pelo menos, fazerem aí no caderno, né? E depois a gente vai selecionando alguns exercícios. Mas isso não tem na apostila, tá? Então vamos lá, o método da substituição. O primeiro passo consiste em escolher uma das equações e isolar uma das incógnitas. Então a equação que a gente tem é essa daqui, né? Então a gente vai escolher uma das equações, ou a primeira ou a segunda, e isolar uma letra. Isolar, o próprio nome diz, a gente vai deixar sozinha, né, essa letra. Por exemplo, na resolução eu escolhi a equação 2, tá? Que é a segunda equação, x mais 3y igual a 8. E isolei o x. O que é isolar? Esse 3 ele está somando, ao contrário de somar, subtrair, né? Aí eu já isolo isso aí que é chamado. Pode escolher a primeira ou a segunda equação. Mas geralmente é bom dar preferência aos valores que tem uma letra só, né? Ou x ou y sozinho assim, sabe? Que aí fica mais fácil para resolver. Por exemplo, se eu escolhesse 3x, aquele 3 ele teria que passar, tá multiplicando, passa dividindo, já daria fração, né? Então tem que tomar cuidado na hora de escolher qual sistema que você vai utilizar, né? Que aí fica mais difícil de resolver, tá? A ideia é facilitar e não dificultar. Então escolher uma das equações, isolar uma das letras, deixar sozinho. O segundo passo por isso que chama substituição, né? Basta substituir na equação não escolhida. Então se eu escolhi a primeira, isolo uma letra, substituo na segunda. Ou vice-versa, né? Se eu escolhi a segunda, isolo a letra da segunda, substituo na primeira. E a ideia aí é o que? É você transformar a equação que tem x e y em uma equação só, né? Ou seja, x e x ou y e y, uma letra só. Que uma letra só é tranquilo de fazer, né? É brincadeira de criança, a equação do primeiro grau que vocês fazem desde o 7º ano, né? E aí o terceiro passo consiste em substituir o valor encontrado, ou seja, encontrei o valor do x, substituo numa das equações, a gente já fez um pouquinho, e aí consegue encontrar tanto o valor do x quanto o valor do y, a e b, ou sei lá o que as letras que tiverem, tá? Bom, o segundo método é o método chamado de escalonamento. Na apostila tem um texto bem grandão aqui na página 24, né? Eu tentei resumir o que é o método de escalonamento, mas é uma outra maneira de fazer. E vamos lá. Então, fixamos a primeira equação, uma das que possui o coeficiente da primeira incógnita diferente de zero. Vamos tentar explicar aqui a parte teórica. Então, ali eu tenho o que? Eu tenho o 3x, né? E y. Nenhum deles aí é zero, né? Todos eles é diferente de zero. Então, a gente vai observar, fixar a primeira. O que é fixar? Copiar ela, né? E aí a gente vai tentar fazer a segunda parte que ele está falando. Ó. Utilizando as propriedades de sistemas equivalentes, anulamos todos os coeficientes da primeira incógnita das demais equações. Então, a incógnita, só para lembrar, né, que é um termo matemático que se refere às letras, né? A letra representa os valores desconhecidos. Então, x e y seria o que ele está falando de incógnita aí. Então, basicamente é isso aqui. Ó. Eu tenho lá o 3x, né? Então eu vou usar algum artifício matemático para poder eliminar aquele x ali, né? Então, ou seja, transformar a mesma situação do outro, transformar a equação que eu tenho duas letras em uma equação só. Como que é feito isso, né? Basicamente a gente opera as linhas, né? A gente vai colocando sistemas equivalentes. O que ele quis dizer ali? Por exemplo, ó, 3, né? 3x na primeira letra, embaixo é só o x. O
que nós vamos fazer de sistema equivalente? Nós vamos arrumar algum artifício matemático para que aquele 3x fique oposto. O que é oposto? Para a gente poder anular. Qual que é o contrário de 3 positivo? É 3 negativo, não é? Então nós vamos multiplicar o sistema de baixo, né, por 3, tudo por menos 3, para poder eliminar o x. Aí a gente escreve o que ele colocou lá, um sistema equivalente. Eu multiplicando tudo por um mesmo valor, eu não altero a igualdade. Então aí, fazendo isso, a gente vai eliminar uma letra, sobra só o y, aí calcula, né? Ali está colocado como eliminar as outras, né? Mas é porque pode ser aplicado também para o sistema 3x3, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer operações com as linhas, né? Aí, repetindo o processo com as demais incógnitas, até que o sistema se torne escalonado. O que seria escalonar o sistema aí, né? A gente transformar aquelas duas equações em uma equação só. No caso da segunda, x e y, a ideia é que eu só tenha y para poder fazer o y para depois calcular o x. Tá? Bom, mas acho que com a resolução do exercício fica mais fácil aí. E o último método, né, é o método chamado regra de Cramer, né? Como eu falei um pouquinho aí. O Gabriel Cramer, um matemático suíço, ele desenvolveu uma regra. Então, o que é a regra? A regra ela tem alguns passos, você segue esses passos, né? Você memoriza esses passos e aí você consegue aplicar, né? Então, ele criou uma regra, a gente segue essas regras e serve para solucionar os sistemas. Tá? Então, o Cramer criou um método envolvendo a ideia de matriz para solucionar os sistemas, né? Então a gente vai usar o que é chamado em matriz de determinante. Na página 28, o tema 5, ele fala sobre os determinantes. Se vocês quiserem marcar, né, pelo menos o que é o determinante, quando a gente terminar, na próxima parte eu vou fazer mais detalhado que é o determinante, mas na apostila não tem nada sobre, vou dizer, a parte teórica, né, do determinante, tá? Então, assim, o determinante é representado por isso aí, D e T, né? Que é a abreviação do determinante. Alguns livros usam, no caso, esse A está representando a matriz, né? Alguns livros usam o A entre parênteses, outros não, tá? Mas aí o D e T sempre aparece. Essas barras verticais que está aí é a representação do cálculo do determinante. Então, qualquer exercício de vestibular, na P, sei lá, da ETEC, alguma coisa assim, se tiver essas barras verticais, da ETEC geralmente cai problema, né? Só foi mas e essas barras verticais, ela é usada para o cálculo de determinante, tá? E aí no próximo slide aqui eu explico com mais detalhes o que vem a ser esse determinante. Eu vou fazer o determinante aplicado já no sistema, mas na prova da AAP, ela costuma cair como um tema da matriz, que é um tema da matriz, né? Costuma cair separado, ou seja, só calcular o determinante da matriz e não fazer resoluções de sistemas, né? Mas aí eu já vou explicando o método de regra de Cramer e aí a gente já mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Então assim, ó, o que é o determinante? Aí se vocês quiserem marcar, é bom que eu creio que vai cair alguma coisa na prova da AP só para calcular o determinante, tá? Então, o determinante é um número associado a uma matriz quadrada. O que significa isso? Nós vamos falar da matriz 2x2, né? Então, o que a gente tem aí? A gente tem duas linhas e duas colunas, tá? Que é uma matriz quadrada. A gente pode falar de ordem 2 também só, né? Para facilitar. No caso da matriz 3x3, 3 linhas, 3 colunas, ou ordem 3. Então, a matriz 2x2, ela tem 4 números. O que seria esse determinante? O determinante, a gente vai determinar o número, por isso chama determinante, a gente vai determinar um número para representar essa matriz. Então, são 4 números, nós vamos associar essa matriz a um único número só, né? No caso da 3x3, que também costuma cair, né? Nós temos 3 vezes 3, 9. Temos 9 números. Então, desses 9 números, nós vamos usar alguns cálculos matemáticos para representar esses 9 números num único número só. Que isso que é chamado de determinante, tá? Então, olha lá, esse número é encontrado fazendo-se determinadas operações com os elementos que compõem a matriz, né? Então, lá, o determinante de uma matriz é calculado pelo produto da diferença dos valores constantes nas diagonais, uma principal e a outra secundária. O que é o produto?
a ordem dos fatores não altera o produto. O que significa isso? Eu fazer 2 vezes 4, que dá 8, 4 vezes 2 também dá 8. Ou seja, quem que são os fatores? Né? Os fatores são os números, que é 2 e 4, certo? Trocando a ordem dos fatores, né? Não altera o produto, ou seja, se eu fazer 2 vezes 4 dá 8, 4 vezes 2 também dá 8. A ordem não altera o produto. Então, o produto é o quê? O produto é uma multiplicação. Né? Então, na matemática, a gente pode usar esses termos, às vezes, dependendo do conceito. Então, o produto eu tenho que multiplicar. E a diferença é um menos o outro, né? Então, a diferença eu calculo através da subtração. Então, da matriz lá, eu já coloquei o desenho e a gente vai fazer o cálculo usando os números, tá? O que é chamado de diagonal principal, que eu já marquei a seta lá. A gente vai fazer assim, tá? Mas o conceito que você vai encontrar nos livros ou na internet, sei lá o que, o que seria a diagonal principal? É quando a linha e a coluna, elas são iguais, tá? Então, no caso, ó, da maneira geral da matriz 2 por 2, 1, 1. O I e o J são iguais. E o 2, 2, o I e o J também são iguais. Então, essa que é chamada de diagonal principal. Tá? A diagonal secundária é no outro sentido. Né? Mas, matematicamente falando, ela é assim. Né? I mais J é igual a N mais 1. O que significa esse N? Esse N é a ordem da matriz. No caso, essa matriz é de ordem 2, que é 2 por 2. Né? Então, eu vou fazer 2 mais 1 dá quanto? 2 mais 1 dá 3, certo? O que a gente vai perceber? Os elementos que a posição que eu somar a linha e a coluna dá igual a 3, esses são os elementos que compõem a diagonal secundária. Então lá, 1 e 2, se eu fazer 1 mais 2 dá 3, não é? Que é a mesma coisa lá. E 2 mais 1 dá 3. Isso vale tanto para a diagonal na 2 por 2 quanto na 3 por 3, tá? Diagonal secundária e diagonal. Professor, então precisa fazer esses cálculos todos para saber? Não, né? A gente já vai perceber pelo desenho que está fazendo aí, né? A gente só vai marcar esses elementos que estão nessas diagonais. Aí eu coloquei já o D, né? Usando como abreviação de determinante. Então fica lá a multiplicação de A11, no caso ali seria o número, por exemplo, 2, né? E A22, por exemplo, 3, né? Então vou multiplicar no sentido da diagonal principal e depois colocar menos e fazer a diagonal que é chamada de secundária, né? Então vou multiplicar no outro sentido e aí faço a diferença dos dois. Então no caso, sei lá, vamos por números, se fosse menos 2 e 0, né? O A12 e o A21, multiplico os dois, aí faço subtração, acho que é chamado de determinante. Perceba aí que nós usamos todos os números que compõem a matriz, né? Tá na forma geral, mas imagine que fosse um número, eu ia multiplicar os 4 números aí e encontrar um valor, certo? No exercício, eu creio que vai ficar mais fácil, né? Com a parte teórica pode ser que dê uma enrolada, mas no exercício fica mais fácil, né? Bom, aí o que ele faz lá? Ó? A gente vai achar o determinante D, que representa os coeficientes das incógnitas, só para a gente poder ver aqui. Por exemplo, o sistema aí é 3x menos y igual a 4 e x mais 3y igual a 8. O que seriam os coeficientes? A gente vai representar como se fosse uma matriz. Então, eu vou colocar, em vez de 3x, coloco só o 3. Em vez de menos y, coloco menos 1, né, que está sendo multiplicado por 1. E o 4 lá. Tá? Em vez de colocar o x, eu coloco 1 só, né, que é o número que está multiplicando o x. E em vez de colocar o 3y, eu coloco o 3. Então, vou representar esse sistema na forma de matriz. Aí nós vamos calcular o determinante que é chamado de dx, que é representado por d e o x, né? Substituir os coeficientes que são chamados de termos independentes, ou seja, 4 e 8, que eles estão sozinhos, eles não dependem de ninguém, né? Não dependem de x nem de y. Substitui e calcula o determinante. E a mesma coisa fazer com y, tá? Aí tá a regra, né? O cálculo, como que faz. Então eu vou pegar, para encontrar o x, vou pegar o primeiro determinante e dividir por d. E para calcular o y, vou pegar o segundo determinante e dividir por d, tá? Então aí eu vou fazer a resolução desse sistema que está aí, né? Que está na página 12, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou resolver esse sistema aplicando esses 3 métodos. Aí assim, se você não quiser copiar, né, tudo aí que eu falei, né, que é a parte teórica está na página 12 mesmo. Você pode só fazer um resuminho e é importante fazer a resolução dos 3 métodos, né,
para você poder ver qual que é o mais fácil, né, o mais agradável para você, tá bom? Então vou fazer a resolução aí acompanhe os cálculos.